Na figura, um fio é formado por uma semicircunferência de raio Rzão e dois segmentos retilíneos radiais de comprimento 13,1 cm cada um. A corrente no fio é 34,8 mA. Determine o módulo e o sentido para dentro ou para fora do papel do campo magnético no centro de curvatura da semicircunferência, aqui em C. Vamos avaliar essa configuração em três partes. A gente tem esse primeiro pedaço aqui, que eu vou chamar de 1, esse pedaço aqui que eu vou chamar de 2, e esse pedaço aqui que eu vou chamar de 3. E vamos escrever a expressão para o campo magnético de cada um desses pedaços. No caso 1, a gente vai escrever a lei de Biot-Savart. E a lei de Biot-Savart nos diz que dB é igual a μ0 sobre 4π e ds seno θ sobre r ao quadrado, onde esse θ é o ângulo entre as direções de ds e do vetor r, que liga o elementozinho ds ao ponto de avaliação, que no caso aqui vai ser um pedacinho aqui, que a gente vai chamar de ds, e aí temos o vetor que liga ds ao ponto C, que é o vetor R. E aqui o ds, ele é paralelo ao vetor R. Então, o seno aqui é seno de 0. E aí fica seno de 0 é igual a 0. Então, o dB no primeiro trecho é igual a 0. Então, o campo magnético no primeiro trecho, a contribuição do primeiro trecho para o campo magnético é 0. Agora, vamos analisar o trecho 2. No trecho 2, a lei de Biot-Savart é da forma μ0 sobre 4π e ds seno de θ sobre r ao quadrado. E agora vamos identificar quem é o ds no trecho 2. Pegando um elementozinho aqui, esse vai ser o elemento ds e o vetor r vai ser o vetor que liga ds a p. Em cada trecho que você escolher o elementozinho ds, sempre esses dois vetores serão perpendiculares. Então, aqui a gente tem θ igual a 90. E o dB vai ser igual a μ0 sobre 4π e ds seno de 90 sobre r ao quadrado, em que seno de 90 é igual a 1. Então, dB vai ser igual a μ0 sobre 4π e ds r ao quadrado. Se esse é o campo magnético devido a esse elementozinho ds, que dá como resultado 1 dB, para calcular o campo magnético devido a todo esse trecho aqui, a gente integra, fazendo o somatório de todos os pedacinhos ds. Então, a integral de dB é igual à integral de μ0 sobre 4π e ds sobre r ao quadrado. Esse r é o próprio rzão, porque é a distância do centro ao elementozinho ds. Em todos os trechos nós temos rzão. Integral de dB é o próprio b. μ0 sobre 4π é constante, sai da integral. O i também ele é constante, sai da integral. E o r vai ser o rzão ao quadrado. Integral de ds. A integral de ds vai estar associada a esse pedacinho. Então, se a gente analisar aqui esse comprimento ds, a gente pode relacionar esse ds com o ângulo φ desse arco. E aqui nós temos rzão. E a relação entre essas grandezas, ela é conhecida. ds é igual a r dφ. E no caso aqui, esse φ está variando desse trecho aqui, desse ponto aqui, de 0 até π. Porque ele vai fazer todo esse percurso. Então, vai de 0 até π. Então, aqui a gente vai reescrever o ds. B vai ser μ0i sobre 4π r ao quadrado. Integral de ds vai ser integral de r dφ. Esse φ variando de 0 a π. Esse rzão, ele sai da integral. Então, o b vai ser igual a μ0i sobre 4πr. Porque um rzão aqui, ele é constante, ele sai da integral, vai embora com um rzão daqui, vai ficar a integral de dφ variando de 0 a π, φ variando de 0 a π. Então, o b é igual a μ0 i π sobre 4πr. Cancela o π daqui com o π de baixo. Então, o b vai ser igual a μ0i sobre 4r. Então, esse é o campo magnético devido ao trecho 2. E temos ainda que avaliar o trecho 3.
Para o trecho 3, a gente vai pegar um elementozinho aqui, ds. Esse ds está na orientação da corrente, a corrente está para cá. Assim como nesse trecho 1 a corrente está aqui, ela subiu aqui, então o eds também está para cá, porque a corrente está nesse sentido aqui. Então, a gente tem o elemento ds e o vetor r é o vetor do elemento até o ponto de avaliação. Então, nesse caso aqui, a gente tem o vetor ds e o vetor r com ângulos de 180 graus. Então, vamos escrever a lei de Biot-Savart. A lei de Biot-Savart é μ0 sobre 4π, e ds seno θ sobre r ao quadrado, e o θ aqui nesse caso é 180 graus. E o seno de 180 é igual a 0. Então, o dB devido ao trecho 3 é igual a 0. B é igual a 0 no trecho 3. Os segmentos retos, eles não contribuem. Aqui tem B1, né, devido ao trecho retilíneo 1. Aqui tem B2, devido a esse arco de circunferência. E aqui tem B3. Ele pede no problema o módulo e o sentido do campo magnético no centro de curvatura. O campo magnético no centro de curvatura é o B total, que é igual ao B1 mais o B2 mais o B3. B1 e B3, a gente acabou de ver que é 0, não contribui, então é apenas a contribuição devido a esse arco de circunferência. No arco de circunferência, a gente consegue identificar a orientação desse vetor campo magnético por meio da regra da mão direita. Então, aplicando a regra da mão direita, o polegar estendido fica no sentido da corrente. Você tem que fazer com que a ponta do dedo indicador coincida com o ponto que a gente está tratando. Então, a orientação do dedo indicador é a orientação do campo magnético no ponto. Como o ponto é o ponto C, para atingir o ponto C, você tem que envolver o ponto C. Então, indo com os seus dedos em direção ao ponto C, a gente vê que o campo magnético é entrando na página. Então, usando a regra da mão direita, a gente tem que o B2 está entrando na página. Então, se ele está entrando na página, ele é menos K chapéu. A orientação menos K chapéu ou para dentro, né? Ele pede para dentro ou para fora do papel. É para dentro do papel. Então, o B total vale μ0i sobre 4π. Vou escrever aqui no cantinho. Logo, o B total vai ser o vetor B2, que é a contribuição do arco de circunferência. Então, o módulo, que é o que ele pede no item A, do campo magnético no ponto C, vale μ0i sobre 4R. Substituindo aqui os valores, μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 34,8 miliampere, então é vezes 10 a menos 3. Dividido por 4R, dividido por 4 vezes Rzão. E o Rzão é 9,26 centímetros, então é 9,26 vezes 10 a menos 2 metros. Então, isso aqui permite escrever o B como sendo 1,18 vezes 10 a menos 7 Tesla. E o item B, ele pede o sentido. O sentido, de acordo com a regra da mão direita, é para dentro do plano do papel, para dentro do papel. Então, o item A ele pede o módulo é 1,18 vezes 10 a menos 7 Tesla, e o item B ele pede o sentido é para dentro do papel. E com isso a gente responde então item A e item B.